Paz do Senhor, meus irmãos, são 10 horas e 21 minutos. Eu gostaria de propor uma oração. Façamos, portanto, um clamor ao nosso Deus antes de passarmos a meditação sobre Jesus Cristo e missões no livro dos Salmos. O tema desta lição da revista da Escola Bíblica Dominical, publicada pela revista Betel, utilizada por nós, assembleianos dos Ministérios de Madureira, do Brás e de outros que assim adotam este material pedagógico para sua edificação. Oremos então ao nosso Deus. Pai Santo, Deus de misericórdia, nós te louvamos por estarmos aqui reunidos em torno da tua palavra. Estamos meditando num tema profundo, maravilhoso e que realmente nos fascina, Pai. Jesus Cristo é o centro do mundo, é o centro das nossas vidas, é o centro do universo, é o centro deste Evangelho, é o centro das Escrituras. E hoje vamos demonstrar um pouco sobre como o livro dos Salmos antecipa grande parte da trajetória terrestre do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa conduzir cada família, cada aluno, Pai, a uma meditação mais acurada, mais preocupada, mais escrupulosa sobre o tema. E que este tema e esta reflexão possam ocupar sua semana, possam nortear suas decisões, possam, enfim, edificar a vida de todos, dele e daqueles que os odeiam, Pai. Que o Senhor possa abençoar a todos que nos vieram, ó Deus querido, que vieram a esta aula, nos prestigiar, mas, sobretudo, ouvir a voz do Espírito Santo através das Escrituras Sagradas. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro e para a tua glória eu te agradeço. Amém. Meus amados, bem-vindo a todos vocês em mais uma transmissão ao vivo das nossas aulas dominicais da Escola Bíblica. Queridos, hoje nós vamos meditar a respeito do seguinte tema: Jesus e as missões no livro dos Salmos. Jesus Cristo e a sua trajetória terrena foram antecipados profeticamente pelo Antigo Testamento, por praticamente todos os livros de alguma forma. Algumas citações são bem mais diretas, são mais impressionantes. Talvez mais da metade dessas profecias que anteciparam essa trajetória terrena de Jesus Cristo, desde seu nascimento até a sua ascensão, seja o livro dos Salmos. A origem de mais da metade, portanto, dessas profecias está nesse livro tão glorioso que elegemos nesse trimestre para estudarmos. E nós estamos aqui diante de nosso Deus para mencionarmos alguns desses salmos. Os salmos propostos para a nossa meditação nesta manhã são os de número 2, 22 e 110. Mas antes de lermos o livro dos Salmos, estes salmos particularmente, eu gostaria de fazer uma leitura lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 27, versículos do 45 a seguir. Eu saúdo, portanto, e agora novamente a todos com a paz do Senhor, à medida em que os nossos irmãos vão chegando. Aproveito também para agradecer ao meu pastor presidente, o pastor Zacarias Bernardes Félix, que nos deixou usar esse tempo para edificação de seu povo, fazer com que a palavra do ensino bíblico chegue às famílias que se reúnem todos os domingos aqui em torno dessa transmissão, enquanto não pudermos voltar a utilizar o nosso tempo. Agradeço também o pastor Edgar, ele é o nosso superintendente na Escola Bíblica Local. Louvo a Deus pela vida de seus servos, que são usados para nos entregar, para nos outorgar estas missões, estas oportunidades que edificam as almas. Então, Mateus, capítulo de número 27, versículos do 45 a seguir, diz as seguintes palavras: Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O versículo seguinte, 47, diz: E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias.
E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Gostaria de fazer alguns comentários a respeito desse trecho, antes de irmos imediatamente ao Salmo de número 2, será o nosso próximo destino nesse roteiro. Eli, Eli, lama sabachthani. Essas palavras, elas foram anunciadas em aramaico, ainda que o nome de Deus em aramaico penda mais para Eloí do que para Eli, e portanto o nome dele aqui estaria em hebraico, e o resultado então é que esta frase aglutina o hebraico e o aramaico, e diz respeito ao desamparo que Jesus sentiu na cruz enquanto suportava o peso do meu pecado e do seu pecado, dos nossos pecados. Portanto, ele clamou com grande voz. A hora sexta, do meio-dia às 3 horas da tarde, a hora sexta até a hora nona, a Bíblia declara que houve trevas sobre a terra, e só então Jesus apresentou esse clamor. Esse clamor, Jesus tirou, na verdade ele é uma citação do Salmo de número 22 e versículo de número 1, que é um dos objetivos da nossa reflexão nessa manhã. Mas, antes de prosseguirmos, leiamos, portanto, os salmos propostos para a lição de hoje, a começar do Salmo de número 2, salmos como o 2, o 8, o 22 e tantos outros sobre os quais nós pretendemos falar nesta manhã, são chamados salmos reais ou messiânicos, porque fazem menção a Jesus. Real faz menção a um rei, portanto, este rei é Jesus. Então, salmos como o 2, o 8, o 22 e tantos sobre os quais nós falaremos nesta manhã, são chamados de messiânicos ou reais. Portanto, aqui, este é o alvo, um dos principais alvos da nossa meditação nesta manhã, Salmo de número 2, versículos do 1 ao 2, na verdade até o 3. Por que enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Versículo 4, eu gostaria de mencionar também, ainda que não tenha anunciado, diz: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. O 5 ainda reitera: na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Meus amados, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Esse versículo 1 faz uma clara alusão à oposição que o Messias enfrentaria durante a sua passagem pela terra, durante o seu ministério messiânico. As gentes enfurecidas, os povos que imaginam coisas vãs, as multidões que se insurgem contra Jesus e a sua mensagem foram preditas aqui e em outros lugares das Escrituras do Antigo Testamento. Mas aqui eu gostaria de meditar um pouco sobre a pressão e a perseguição que Jesus sofreu, e depois os seus servos também viriam a sofrer, como ele próprio profeticamente declarara. Jesus sofreu a perseguição primeiramente dentro do seu próprio núcleo familiar, já que enfrentou a incredulidade de seus próprios irmãos. Depois passou a enfrentar a perseguição daqueles que moravam em Nazaré, quando visitando a sinagoga do seu próprio bairro, ele também foi alvo de preconceito, de perseguição, de incredulidade. Mais adiante, Jesus também seria perseguido pelos religiosos, os saduceus, fariseus, herodianos. As diversas facções do judaísmo da época entravam em frequente conflito em torno da interpretação da lei. E quando Jesus veio, Jesus passou a ser também um alvo desse conflito, desses debates, dessas controvérsias. Elas não nasceram
naquela época, elas alcançaram, eu diria, o seu zênite naquela época, o seu ápice, portanto, essas controvérsias, elas teriam nascido ainda mais atrás. Os judeus, eles sempre debatiam diversas das interpretações do Antigo Testamento, mas quando Jesus chegou, a atuação dele redespertou estas controvérsias e jogou mais lenha numa fogueira que já vinha acesa há alguns séculos. A missão de Jesus certamente semeou bastante discórdia e os diversos ramos, setores ou facções do judaísmo discutiam exaustivamente quem era Jesus, se ele tinha legitimidade, se o poder que ele ostentava, ou outros diziam ostentar, dependendo das regiões em que seus opositores estavam, provinha mesmo de Deus. Chegou-se a mencionar, inclusive, que o poder que Jesus tinha, a autoridade espiritual que ele tinha, não tinha sua origem em Deus, mas no próprio Satanás. Então, Jesus causou muita controvérsia, muita convulsão social e no meio religioso, indubitavelmente. Então, o versículo de número 1, para mim, é uma clara alusão para todos os intérpretes das Escrituras Sagradas que realmente se baseiam, na verdade, declara isto abertamente, né? Então, os gentios enfurecidos, os próprios compatriotas de Jesus, em franca confusão, prosseguiam desta forma. Fariseus entravam em constante debate com Jesus sobre até que ponto a lei deveria ser atendida. No caso deste segmento do judaísmo, ela precisava ser seguida não apenas à risca, mas ela precisava ganhar mais peso, ela precisava ganhar mais intensidade. Os fariseus, que era a facção mais numerosa do judaísmo daquela época, acreditavam numa lei que precisava de ainda maior severidade e cobrava essa severidade do povo, pressionava o homem comum a assumir e praticar a interpretação mais severa da lei, que era a interpretação que eles advogavam, que eles pleiteavam como a verdadeira. Saduceus, por outro lado, representavam um segmento mais liberal da interpretação escriturística e deixavam inclusive de acreditar em elementos espirituais incontestáveis para fariseus, como a aparição de anjos, sua existência, sua atuação e etc. Fenômenos sobrenaturais em geral eram alvo de grande controvérsia entre fariseus e saduceus. Enquanto os fariseus acreditavam piamente na genuinidade dos fenômenos sobrenaturais, os saduceus nem sempre, nem tanto e quase nunca, na verdade, à medida em que esse segmento ia se tornando mais numeroso, ia se afastando ainda mais da heterodoxia da lei de Moisés. Herodianos e outros grupos faziam uma interpretação mais política das Escrituras Sagradas e acreditavam que o Messias, quem quer que fosse, deveria encampar uma missão não necessariamente espiritual, mas prioritariamente militar, prioritariamente política, inclusive, insurgindo-se contra o próprio Império Romano. Desta sorte, então, esse caldeirão de conflitos foi se avolumando à medida em que a carreira de Jesus ia se desenvolvendo, à medida em que os seus discípulos iam também ganhando espaço no exercício das funções que Jesus lhes outorgava. Então, esta oposição, ela foi piorando. E dos judeus, ela passou aos romanos. Note, então, a progressão persecutória que Jesus enfrentou, ou aquilo que havia começado em seu núcleo familiar e que havia sido transferido para o seu vilarejo, para Nazaré, depois progrediu para todos os compatriotas, né? E também foi manifestada pelos núcleos religiosos mais preponderantes, principalmente do judaísmo, e depois viria a ser alvo da preocupação do próprio Império Romano, representado pelos tetrarcas, né? Naquela região em que Jesus estava, e em todas as religiões pelos quais Roma espalhava, disseminava e exercia o seu domínio. Então, mas quando é que os romanos entraram também, engrossaram essas fileiras persecutórias?
quando principalmente fariseus, setores mais radicais do judaísmo, começaram a influenciar os poderosos representantes do Império Romano, dizendo que Jesus alegava ser rei e, como tal, estava se opondo franca e abertamente a César e a todos os seus representantes. Jesus, então, passou a ser encarado com alguma seriedade pelos representantes romanos como um adversário político, uma ameaça política, uma ameaça efetiva ao Império Romano. Por se tratar de um império poderoso, ele não podia ser clemente. Tinha que repreender, reprimir toda e qualquer tentativa de insurreição. O Império Romano tinha um histórico de violência brutal ao longo do período em que ele ia consolidando o seu domínio. E foram muitas as revoltas que foram violentamente reprimidas por Roma. Então Jesus agora passou a ser um inimigo também romano, e não só judaico, passou a ser romano. Ele não só passou a ser a preocupação dos religiosos de seu tempo, mas também dos políticos poderosos de seu tempo, dos representantes do Império Romano. Essa perseguição foi crescendo e se desenvolvendo. Muitas coisas me chamam a atenção neste salmo. Os reis da terra se levantam, diz respeito a esta oposição encampada, encetada pelos representantes de Roma e os demais que se sucederiam depois, né? Os príncipes que conspiram, tá? Os reis que se levantam, as autoridades politicamente constituídas foram manifestando aberta e violenta oposição à missão de Jesus. Ele finalmente então foi preso. Inclusive nós neste final de semana estamos comemorando esta paixão, este sofrimento de Jesus, injustamente relegado a segundo plano pelo coelho da Páscoa. A paixão de Cristo deveria ser alvo das nossas mais profundas meditações, do nosso maior apreço, do nosso maior respeito. Mas eu vejo com espanto hoje cristãos não abdicando do chocolate, mas abdicando da leitura bíblica e da explicação do significado da Páscoa e do sacrifício do Cordeiro que Deus preparou como sacrifício para toda a humanidade. É lamentável isso. Hoje, então, não apenas a mentalidade secular vê o coelho como um substituto oportuno para Jesus e a sua paixão, mas também muitos crentes deixam de lembrar com carinho que merece o sacrifício que Jesus fez por nós, a alta demonstração de amor, a mais expressiva demonstração de amor de Deus por toda a humanidade, vem sendo obnubilada, vem sendo ofuscada por esses elementos comerciais que meramente querem conquistar mercado, poder financeiro e influência. Enfim, meus irmãos, a Bíblia declarava profeticamente que os gentios se enfureceriam, que os povos imaginariam coisas vãs, mas que as autoridades da terra também se levantariam contra Jesus. Pilatos e Herodes foram envolvidos na controvérsia e cada um agiu à sua maneira. Eu me recordo que a esposa de Pilatos o preveniu para não se envolver no sofrimento daquele justo, né? Pois ela havia tido um sonho no qual ela sofria muito por causa disto. Herodes ficou também confuso. Ambos queriam saber se ele se declarava rei, se realmente achava que era rei e que realmente reivindicaria o trono. Isto incomodaria os romanos. Instigados, então, pelos religiosos judaicos, eles acabaram por apoiar a execução de Jesus, que chegou ao seu ápice no versículo que eu acabei de ler, no Evangelho segundo Mateus, quando ele entregou o seu espírito, mas antes disso, clamou, porque me desamparaste. No versículo de número 3, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. São os povos querendo se desvincular daquilo que vem como uma escravidão religiosa, como uma imposição do próprio Deus. Nos livremos das imposições, das doutrinas, das regras, das normas por ele impostas, pelo ungido de Deus, né? Inclusive, o versículo de número 2 já separa
as duas figuras divinas, né, de uma forma incrível, muito clara e incontestável, Deus e o seu ungido, vistos em pé de igualdade, são pessoas visivelmente separadas aqui. Eles, os príncipes e os reis, se levantam contra Deus, e aquele que ele ungiu, aquele que ele escolheu, o seu Messias, o seu rei. Ungido é um líder, e um líder que o próprio Deus escolheu. Então, a insurreição contra o líder escolhido por Deus é também uma insurreição contra o próprio Deus. Outros textos, como o Salmo de número 22, também fará declarações proféticas a respeito de Jesus, e o versículo de número 1 é a origem da citação que Jesus faz antes de entregar o seu Espírito, né? Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe da minha salvação as palavras de meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, e também de noite, porém não tenho sossego. A aflição que Davi experimentou durante os 8 anos em que foi perseguido por Saul é profeticamente descrita aqui, referindo-se ao Messias, né? Esse desamparo que Davi sentiu durante a perseguição é, na verdade, uma janela profética que antecipa o desamparo que Jesus também enfrentaria naquele momento crucial. Na verdade, literalmente crucial. No versículo de número 27, nós temos a seguinte passagem: lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra, perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Então aqui a conversão de todas as nações e o serviço que prestariam a Deus está profeticamente declarado num anúncio profético a respeito do que acontecerá em parte no milênio. Ainda no livro dos Salmos, um pouco mais, é objeto da nossa lição esse tipo de tema. Salmo de número 110, e no versículo de número 1, lembra-se que nós mencionamos a clara diferenciação entre Deus e o seu ungido, duas pessoas divinas, porém separadas. O Salmo de número 110 retoma essa separação, quando no versículo 1 diz o seguinte: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Esse texto também é citado no livro, na carta que foi escrita aos Hebreus, e este versículo é impressionantemente claro ao mostrar duas pessoas divinas e separadas. Eu me recordo também do que disse Estevão em seu discurso, antes mesmo de morrer. Ele disse que teve uma visão, e então ele é finalmente morto pelos seus próprios compatriotas. A Bíblia diz: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, é o versículo número 54 do capítulo de número 7 do livro de Atos. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E a Bíblia diz o seguinte: e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. O Salmo de número 110 já antecipa essa do reino em que Jesus está sentado à mão direita do próprio Deus. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. O Salmo de número 110 nos faz essa antecipação. Então, meus irmãos, não são poucos os salmos que fazem referências claras, inquestionáveis, indiscutíveis, eu diria, à pessoa de Jesus. Mas, além do Salmo de número 2 e o Salmo de número 22 e o Salmo de número 110 que acabamos de ver, vamos fazer, por assim dizer, um breve passeio por alguns dos salmos que também são messiânicos, outros salmos messiânicos, como o de número 8,
Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o seu nome, pois expuseste nos céus a sua majestade, da boca dos pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários. A Bíblia aqui, então, em mais um salmo faz uma referência ao Messias, assim como o salmo de número 16. Lamentavelmente não poderemos ler todos os versículos, mas aqueles que, a meu ver, são, digamos, os principais desses textos, né? A Bíblia diz: o Senhor tem-o sempre à minha presença, diz o versículo 8 do Salmo 16, estando ele à minha direita, não serei abalado. No versículo de número 11 diz: tu me farás ver os caminhos da vida, e na tua presença a plenitude de abundância, plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Outros textos, como 24, também fazem alusão clara a Jesus. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Então, este salmo, e tantos outros, 68, 69, 72, fazem clara alusão a Jesus no livro dos Salmos. Tem outras diversas escrituras que também fazem referência à carreira de Jesus. Dito isso, meus irmãos, eu gostaria de mencionar um pouco sobre esta oposição que se faz contra Jesus e o cristianismo. Hoje nós precisamos levar isso a sério, precisamos ter isto como alvo sério de nossas reflexões, por assim dizer. Jesus e seu povo foram alvos de diversas perseguições. Mesmo após a sua ascensão, Paulo enfurecidamente invadia residências e arrastava cristãos e zelosamente, de acordo com as suas convicções, perseguia os cristãos a fim de fazer valer a lei de Moisés, ou como ela era interpretada pelos superiores do então Saulo. Depois disso, foram muitas as perseguições que Jesus e os seus servos foram sofrendo. Paulo, a caminho de Damasco, teve uma visão. Caiu da cavalgadura, experimentou um tempo em que não podia ver, não podia enxergar. Escamas vieram-lhe aos olhos naquele momento em que a glória do Cristo que ele perseguia lhe ofuscou. Jesus disse: por que me persegues? E Saulo sinceramente disse: quem és? Eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. Paulo envidava uma perseguição embasado em suas próprias convicções do que seria a lei de Moisés, ou ao menos suas convicções nas interpretações feitas pelos seus líderes a respeito da lei de Moisés, pelos seus contemporâneos. Mas outros existiram que também perseguiram Jesus e o seu povo de uma maneira implacável. Eu gostaria de me lembrar aqui, nesta ocasião, de mencionar aos irmãos e até convidá-los a que façam uma pesquisa maior, mais abrangente sobre o assunto, sobre Diocleciano, este rei que perseguiu aos discípulos de Cristo entre os anos 303 e 310, 311, há uma certa variação nos relatos históricos, mas a perseguição dura, inexorável, talvez a mais árdua, também a última, que o Império Romano encamparia contra o cristianismo, durou de 7 a 8 anos e fez muitas vítimas. Não sabemos quantas, mas provavelmente foram milhares de vítimas. Os cristãos, por exemplo, eram encerrados nos templos enquanto estavam adorando a Deus, e estes romanos que estavam a serviço do imperador Diocleciano, que decretou essa perseguição aos cristãos, punham fogo, ateavam fogo aos templos com os cristãos dentro. Muitos cristãos também foram lançados às feras,
outros foram feitos prisioneiros e sob tortura foram finalmente mortos. Muitas perseguições atingiram o povo de Deus. Esta é a última. Mas Diocleciano, por que eu estou mencionando Diocleciano, por exemplo, não Nero, né, que também foi autor de uma grande perseguição e que antecedeu Diocleciano? Eu menciono Diocleciano porque ele erigiu monumentos, né, além dos decretos que ele baixou contra os cristãos, perseguindo os cristãos, legitimando a perseguição, prisão, encarceramento, tortura e a morte dos cristãos. Ele também erigiu monumentos, e muitos monumentos, e um deles dizia que ele era aquele que havia apagado o nome de Cristo. O resto da frase reivindica honra, reverência pelos seus feitos, e não tem importância para nós, mas o fim da frase diz assim: e o Diocleciano, aquele que apagou o nome de Cristo. Está aí por que eu fiz a menção de Diocleciano. É porque a maioria dos meus irmãos talvez nem saibam quem foi Diocleciano. Mas o mundo inteiro continua sabendo e saberá quem foi, quem é Jesus o Salvador. Diocleciano erigiu um monumento. Onde está esse monumento? Ele foi destruído com o tempo, mas a cruz ainda está lá. A cruz ainda brilha para nós. A cruz ainda é a lembrança do que Jesus fez por nós, de como ele a carregou, de como ele sofreu. Não somente o que sofrera na cruz, que foram sofrimentos excruciantes, mas as perseguições, as calúnias, a agressão, a violência com que ele foi tratado, nos traz a memória bastante claramente a Páscoa que deveríamos efetivamente comemorar. Diocleciano reivindicou reverência neste monumento e disse que teria apagado o nome de Cristo depois de anos de perseguição. Mas como você pode ver, a maioria de nós nem se lembra de Diocleciano. E nem mesmo foi Diocleciano autor de tantas realizações assim na história de um império de tão grande longevidade quanto o Império Romano. Outros imperadores se tornaram mais famosos, inclusive o próprio Nero e também Constantino, né? E tantos outros se tornaram tão famosos. Mas Diocleciano, que reivindicava ter apagado o nome de Cristo, sequer é lembrado. Qual foi o nome apagado? O de Cristo ou de Diocleciano? De quem o mundo se lembra? Quem foi a personagem histórica que dividiu em duas fases a história? Diocleciano ou Jesus? Qual é o monumento que persistiu, que sobreviveu a tudo e a todos? O monumento erigido por Diocleciano ou a cruz? O monumento que nós não idolatramos, mas o monumento cuja importância é inquestionável. O monumento à nossa fé. O monumento ao ponto de partida de nossa fé. O monumento, por assim dizer, da nossa esperança. Através deste sofrimento, Jesus nos franqueou o caminho em que nós estamos hoje e a garantia de que nós poderemos morar eternamente ao lado dele. De que poderemos ocupar uma das muitas moradas que ele diz existir na casa de seu Pai. Glória a Deus, louvado seja o santo e poderoso nome de Jesus Cristo. Diocleciano se foi, suas realizações não sobreviveram ao tempo, mas certamente Jesus e a sua palavra permanecerão para sempre. Então, nisso nós vemos o que está indicado em nossa revista, lá no tópico de número 2, que é o triunfo do Filho de Deus. Esse triunfo também é antecipado, também é retratado nesse Salmo de número 2, quando Deus diz que zomba e se ri daqueles que perseguem a ele e ao seu ungido, conforme está aqui, não é? Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu me lembro de Julião, o apóstata, passou para a história com esse epíteto, e eu convido você a fazer uma pesquisa sobre Julião.
perto da morte, ele levantou sua espada, ele que era um grande opositor do cristianismo, um grande opositor de Cristo, a quem ele pejorativamente chamava de Galileu, ele levantou a espada para os céus, diz a história, e disse assim: venceste, Galileu, pouco antes de tombar morto, depois de anos perseguindo a Jesus e aqueles que o serviam. Julião também morreu. Não subsistiu a história, e todos os que perseguiram a Jesus e seu povo certamente pereceram e certamente perecerão. Mas Jesus e a sua palavra confunde a todos e sobrevive a todas as outras oposições, a todas estas e quaisquer outras oposições. Tanto que Deus diz rir-se por causa do triunfo. Este riso não é um sarcasmo, não é uma demonstração de sadismo, mas é uma demonstração de soberania, de superioridade. Deus, em sua superioridade infinita, em sua soberana vontade, zomba da forma patética com que os homens ousam se revoltarem contra ele, imaginando, né, que vão, perseguindo o seu povo, sufocar a mensagem da cruz e encerrar o cristianismo, baixar as portas do cristianismo. Isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Inclusive, a história mostra ainda mais que quanto mais sofrimento o povo de Deus enfrenta, mais a sua fé cresce, mais ela é burilada, mais ela é aperfeiçoada, retificada. Então, em lugar de acharmos que as dificuldades caçarão o cristianismo, esse caçar é com 2 S, terminarão, encerrarão com o cristianismo, nós pensamos o inverso. É o que a história sempre testemunhou de maneira indefectível. Quanto maior a perseguição, maior força ganha, arregimenta, reúne o povo de Deus e assim a sua fé fica ainda mais forte. Portanto, o triunfo deste Deus. O sofrimento do Messias, que é o próximo tópico, que é antecipada por esse Salmo de número 22, que eu já li, e logo no início eu mencionei, que havia sido citado por Jesus. Este sofrimento também é declarado em outros lugares das Escrituras, mas talvez o aspecto mais cruel do sofrimento que Jesus experimentou tenha sido estes segundos, minutos, esta sensação de desamparo, o tempo em que durou essa sensação de desamparo. Deus meu, por que me desamparaste? O clamor do Cristo que sangrava, cuja cabeça sangrava por causa da coroa de espinhos, cujas mãos e pés sangravam por causa dos cravos que atravessaram esses membros, de Jesus, que estava à beira da morte, naquele momento terrível na cruz. É um momento extremamente difícil. Deus meu, por que me desamparaste? As pessoas que passavam pelo local, sob a cruz, imaginavam que Jesus estivesse clamando por Elias, quando na verdade ele estava clamando por Deus. Eli, Eli. Ele chamava a Deus porque o desamparo era agora o auge da agonia que ele enfrentava, que ele atravessava. Quantas vezes nos sentimos também desamparados ao longo das dificuldades? O próprio Filho de Deus também sentiu esse flagelo, o flagelo do desamparo. A sujeição ao abandono, que é o objeto do nosso próximo tópico, né? Quando é demonstrada através dessa frase, também nos faz refletir. Jesus foi abandonado por todos. Quantos de seus discípulos estavam ali no momento em que ele era crucificado? Somente João, seus discípulos do sexo masculino, estavam lá.
Jesus, inclusive, olha para ele e confia a ele o cuidado de sua mãe. Segundo João, Jesus diz para João, seu discípulo, segundo o Evangelho de João, Jesus teria dito para João: eis aí a tua mãe, mulher, filho, homem, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. João era o mais jovem dos discípulos e era o único que estava presente no local da crucificação, porque Jesus experimentou, como muitos dos aspectos dos sofrimentos que enfrentou, também o abandono. Ele começou quando Jesus foi capturado no Getsemane e se cumpriu a palavra profética anunciada pelo profeta Zacarias: eu ferirei o pastor e as ovelhas da malhada se dispersarão. Naquele momento, no Getsemane, naquela noite da captura de Jesus, os discípulos se dispersaram, fugiram, abandonaram Jesus. E eles ficaram trancados por muito tempo num cenáculo, refugiados ali, imaginando que pudessem ser alvo da ira do Império Romano ou dos religiosos judeus, mortos de medo. Todos eles abandonaram Jesus, à exceção de João. Era o único presente no momento da crucificação. Então Jesus experimentou também o desamparo, não apenas de seu próprio Pai, não sentiu apenas esse desamparo, uma sensação de desamparo, mas experimentou o desamparo efetivo de seus discípulos, porque estes efetivamente abandonaram Jesus, temendo o que estava por vir. E Pedro havia garantido que iria com ele até a morte, não é verdade? O mesmo Pedro que naquela mesma noite negaria Jesus, havia garantido, assegurado ao Mestre que iria com ele até o fim, se fosse necessário. De fato, ele foi, mais tarde, quando chegou a vez do seu martírio. Mas naquela ocasião, Pedro estava despreparado para enfrentar a enorme perseguição que ele enfrentava, que Jesus enfrentava naquele momento. Isso também nos conduz a uma reflexão, a uma pergunta, a um questionamento. Nós estamos preparados para uma perseguição? Estamos preparados para sofrer uma grande pressão por causa do Evangelho? Estamos preparados para assumir Jesus, seus ensinos, a conduta cristã acima de tudo? Porque hoje estamos travando diversas batalhas. E elas não acontecem apenas da forma militar, nos campos de guerra. Nós estamos também travando batalhas filosóficas, intelectuais, religiosas. E essas batalhas, elas requerem dedicação, elas requerem coragem, para que cada cristão assuma a sua fé, declare a sua fé e até morra por ela, se for necessário. A perseguição literal, com encarceramento e morte de cristãos, ainda é praticada em muitos lugares do mundo, e eu quero deixar isso bem claro, porque aqui no Brasil nós temos uma ampla liberdade religiosa e acreditamos, como vivemos o Brasil como se fosse o mundo, um universo, né? Nos esquecemos de países como o Sudão, o Egito e tantos outros países que encampam perseguições literais com encarceramento e até morte, Coreia do Norte, encarceramento e até morte de cristãos, né? Então, será que estaríamos preparados para um momento crítico como este? Agora, por exemplo, não sei se estamos preparados para os enfrentamentos filosóficos e intelectuais que temos assistido, que temos percebido hoje em dia. Mas, pastor, o senhor está falando de enfrentamentos filosóficos, enfrentamentos intelectuais? A que o senhor está se referindo? Estou me referindo a diversas coisas, como, por exemplo, o relativismo. Um outro exemplo, o que é politicamente correto? Quantas vozes declaram a Bíblia acima do politicamente correto? Defendem as Escrituras acima do politicamente correto? Quantos abdicam da tolerância que o mundo é convidado a exercer quando se trata de uma ofensa a Deus ou às Escrituras, quando se trata de uma clara perseguição ao Evangelho e àqueles que o professam? Porque hoje, meus irmãos, nós temos até mesmo pastores que decidiram ignorar o pecado, decidiram ignorar sua gravidade, a gravidade do pecado. Decidiram se aliar
aos politicamente corretos, decidiram ser tolerantes, e essa tolerância os conduziu à heresia, e esta os conduziu à apostasia. Existem muitos ditos ministros que estão nas fileiras dos apóstatas hoje em dia. Tive a infelicidade de assistir um vídeo em que um deles, por exemplo, declara apoio a uma exibição blasfema de um determinado grupo de comediantes contra Jesus. Uma exibição em que Jesus é retratado de maneira pejorativa, jocosa e, a meu ver, até blasfema, foi apoiada neste vídeo por este dito ministro evangélico. Fiquei bastante triste, devastado, ao ver que muitos ministros se enveredaram pelas vãs filosofias, decidiram tolerar a blasfêmia, a perseguição, o enfrentamento que muitos dão ao Evangelho de Cristo, sob pretexto de serem mais adaptáveis aos dias de hoje, sob pretexto de não serem radicais, tidos como radicais. E nós, os que discordamos, somos vistos, retratados de maneira caricata, como se fôssemos intransigentes, como se fôssemos radicais demais, fanáticos muitas vezes. Mas aonde está a fronteira? Aonde está o limite? O Evangelho, hoje em dia, precisa ser vivido como sempre fora, com santidade, com respeito, com a leitura constante das Escrituras, com a busca frequente do altar de Deus através da oração. Nós não podemos fazer aquilo que Paulo condena em aos Romanos, capítulo de número 12. Tudo isso havia sido predito como sofrimento dos discípulos de Jesus e sofrimento do próprio Jesus, porque Paulo dizia, e isso também é válido como verdade para nós, que cumprimos em nossos próprios corpos o resto dos sofrimentos de Cristo. Então, o sofrimento do corpo de Cristo é o sofrimento de Cristo. Nós somos um só corpo, cuja cabeça é Cristo. Então é bom que nós também nos lembremos disso. Cada vez que o povo de Deus é perseguido, cada vez que a Bíblia ela é ofendida, cada vez que a palavra, as escrituras sagradas recebem uma ofensa, cada vez que uma blasfêmia é anunciada, então temos aí uma face velada de uma perseguição. No capítulo número 12 da epístola que Paulo escreveu aos Romanos, existe um texto que todos nós conhecemos e pelo qual temos bastante carinho. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 1. Versículo 2, capítulo 12 aos Romanos. E não vos conformeis, note o que Paulo diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo 2 tem uma demonstração paulina importante, e essa demonstração já foi esquecida por muitos líderes, inclusive evangélicos, nos nossos dias. Não devemos nos conformar com este mundo, com este século, ou seja, tomar a forma, assimilar a forma, nos adaptarmos à forma deste mundo. Eu penso sempre numa analogia interessante quando leio esse versículo, desde os primeiros dias da minha fé. Hoje tenho 36 anos de fé, graças a Deus, mas desde os primeiros dias de fé, quando li esse versículo, eu me lembrava de uma forma para bolo, né? A dona de casa traz uma forma, derrama o bolo sobre a forma e leva ao forno. E o resultado é um bolo que terá a forma daquela forma. Não é verdade? O que Paulo está dizendo para nós não fazermos é exatamente isso. Para nós não tomarmos a forma deste mundo. Deu para entender? Não nos tomarmos a forma, não nos adaptarmos, não seguirmos na mesma
trajetória, assumimos o mesmo posicionamento deles. Antes de fazer isso, Paulo diz assim: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esta mente de cristão, essa mente cristã, essa mentalidade cristã, ela precisa ser renovada diariamente, através das Escrituras, através das experiências que vamos mantendo com Deus, né? Experiências que nascem sobretudo do sofrimento, né? É no sofrimento que percebemos que Deus não nos desamparou, que Deus não nos abandonou, que Deus não nos esqueceu. É no sofrimento que experimentamos sua provisão, sua clemência, sua intervenção misericordiosa, né? Então, estas experiências, aliada à leitura das Escrituras e à oração, vai transformando a nossa mentalidade cristã, vai consolidando, vai promovendo maturidade, e nós vamos evoluindo como cristãos. Nós vamos, então, dando frutos, né? Então, nós vamos gerando o fruto do Espírito e as virtudes que fazem parte do fruto do Espírito nesta oportunidade. Com essas oportunidades. Então nós vamos renovando a nossa mente, e aí sim nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando nos conformamos com esse século, quando nos adaptamos às opiniões desse mundo, quando nos deixamos vencer pelos posicionamentos seculares, então nós somos privados de experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Se nós formos privados disso, ficamos à margem do caminho da graça. Não estaremos mais trilhando o caminho da graça. Não experimentamos a plenitude da presença de Deus. Não. Como estarmos no caminho da graça sem experimentarmos a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus? Estaríamos à margem. Nós estaríamos à margem, né? E nós estaremos à margem. Estas pessoas que hoje declaram apoio ao mundo, se adaptaram ao mundo, se adaptaram exclusivamente ao politicamente correto, que fogem dos confrontos necessários, ou seja, os momentos em que devemos defender a fé, defendemos a veracidade das Escrituras, as convicções mais profundas que temos, estas pessoas não estão mais no caminho da graça, elas estão à margem do caminho da graça. Elas não experimentam a boa, perfeita vontade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Nós só vamos experimentá-la quando nós permitimos que a nossa mente se renove, que a nossa maturidade cristã aconteça, que nós geremos o chamado fruto do Espírito e possamos contar com as virtudes que caracterizam o chamado fruto do Espírito. E nesta oportunidade, é claro, não poderíamos deixar de mencionar, e de inclusive lemos o capítulo de número 5 da epístola que o apóstolo Paulo também escreveu aos Gálatas, naquela conhecida passagem que tanto conhecemos, né? Tanto celebramos, tanto lemos, tanto comentamos. O fruto do Espírito diz o versículo de número 22. Qual é o fruto do Espírito? No que se divide? Qual é o conjunto de características, de virtudes que compõem o caráter cristão? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Note que a primeira característica já nos desafia, é o amor. E no que se refere ao amor, nós precisamos evoluir, amadurecer muito. Amar os inimigos, por exemplo. Amar os que não nos amam e que não necessariamente sejam nossos inimigos. Amar incondicionalmente. Amar sobrenaturalmente. Amar divinamente. Nós só somos capazes disso se nos transformarmos, se nos renovarmos, se amadurecermos, se tivermos nesta progressão maior comunhão com Deus, maior vínculo com Deus pelo seu Espírito. Quanto maior o vínculo com Deus, promovido pela oração e pelas Escrituras, mais espirituais nos tornamos, mais piedosos nos tornamos. E então conseguimos cultivar o amor. O amor é cultivado com muita dificuldade, porque ele é contrário à nossa natureza.
A nossa natureza nos leva para o lado oposto. A nossa natureza nos convida a amar aqueles que nos amam, a termos afinidade com aqueles que nos amam, que nos consideram. O Evangelho vai na direção contrária. O Evangelho declara que temos que amar amigos e inimigos, aliados e adversários. Nós não vamos conseguir isso se nós não renovarmos a nossa mente, se nós não amadurecermos com base na leitura das Escrituras, no compromisso de vivê-las, ao lado de uma vida de constante oração. Nós não vamos conseguir isso. E o amor é logo a primeira das virtudes mencionadas. O primeiro passo que devemos dar em direção a um caráter genuinamente cristão. Amor. E a Bíblia continua, alegria. Esse também é o segundo passo muito difícil. Já foi difícil dar o primeiro, né? O segundo também é muito difícil, dramático. Por quê, pastor? A alegria em Cristo, ela deve existir independente das circunstâncias. E não é verdade que quando estamos teoricamente bem, podemos estar de bom humor e alegres? Também é verdade que quando as circunstâncias que nos rodeiam são totalmente adversas, ficamos tristes. Duvidamos do cuidado de Deus. Não cremos na sua providência. Ficamos deprimidos, doentes. Mas o fruto do Espírito é amor em primeiro lugar, alegria, uma alegria que suplanta o sofrimento. Já alcançamos isso? Quanto falta para alcançarmos isso? Não é o momento de nós nos atermos a esse tipo de ensino? Não é o momento de nos preocuparmos com o desenvolvimento do fruto do Espírito? Destas virtudes em nossas vidas, acima de tudo, acima de todos? E o terceiro passo, paz. Como temos paz? Estamos vivendo dias, por exemplo, em que as pessoas estão com absoluta falta de paz. A ansiedade, para dizer o mínimo, é apenas uma, né, das sensações que as pessoas estão sentindo em meio à pandemia. A ansiedade. A ansiedade rouba a paz. O cristão não deve estar ansioso nesses dias. Na verdade, Jesus dedicou tempo considerável para falar contra a ansiedade. E o próprio Pedro diz que temos que lançar sobre Jesus a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Pedro nem elabora um argumento sofisticado para nos convencer de que temos que abdicar da ansiedade. Ele nem faz isso. Ele diz que nós temos que lançar sobre Jesus a nossa ansiedade pelo simples motivo de que ele tem cuidado de nós. A fé é um convite simples, mas torna-se complexo para nós nesses dias. Como vamos responder a esse convite? Teremos fé? E se temos fé, não temos ansiedade, não nos sentimos inseguros. Entregamos todo o nosso caminho ao Senhor. Confiamos certamente nele, pois ele tudo fará. Não é o que também o livro dos Salmos nos diz? Eis o grande desafio, meus irmãos. Então, numa lição que fala sobre os sofrimentos do Messias, numa lição que tem o Messias como centro, numa lição que tem as missões como centro, somos convidados a não apenas divulgar o cristianismo com as palavras, mas com as nossas atitudes, com a nossa conduta. Isto também é fazer missão. Isso também é realizar missões. Com a conduta, com o testemunho adequados à nossa pregação, conseguimos ganhar credibilidade para que as pessoas eventualmente nos ouçam, para que as pessoas eventualmente creiam que Jesus pode e transforma vidas. Mas se não tivermos paz, se formos os primeiros desassossegados, se estivermos tomados de uma angústia tão profunda que estejamos desesperados, como as pessoas crerão no Evangelho que professamos? O fruto do Espírito é amor, é alegria, mas também é paz. Não a paz que o mundo dá. Jesus diferenciou isso. No Evangelho de João, ele diz: eu deixo-vos a paz, a minha paz. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não era a paz que Roma dava, a pax romana, uma pax política, uma paz
que se traduzia em ausência de conflitos militares. Não. A paz de Cristo permite que fiquemos, digamos, inabaláveis ao longo de eventos que abalariam e abalam qualquer pessoa. Mas os que servem a Cristo precisam ter paz. Eles precisam ter longanimidade, é o próximo passo. Paciência. É fácil cultivarmos a paciência num dia sereno como esse, numa situação de serenidade como essa. Mas e quando somos perseguidos? E quando somos pressionados? E quando somos coagidos? E quando sofremos as piores agruras, os piores impropérios, quando ouvimos os piores impropérios e ofensas, somos convidados a ser longânimos, longos de ânimo, equilibrados, pacientes, tolerantes. Não foi esse o exemplo que Jesus deixou? Benignidade. Um cristão, ele é benigno e bondoso. Ele não é apenas bondoso, não é capaz de atos isolados de bondade. Isso todo ser humano faz. O cristão, ele é benigno. A benignidade, ao lado da bondade, fala da essência. O cristão é essencialmente benigno, ou seja, incapaz de atos malignos. Vingança é um ato maligno. Tem muitos outros atos que considero malignos. Mas o cristão, ele tem que ser incapaz de atos malignos. Mentira é um ato maligno. Mas cristãos são essencialmente benignos, ou seja, incapazes de exercer a malignidade. E, portanto, bondosos, não de maneira isolada como os demais seres humanos, praticando boas ações. O cristão, ele não é praticante de boas ações porque acredita que isso servirá como um contrapeso das coisas possivelmente negativas que ele pratica. Mas o cristão é capaz das boas ações como consequência natural de seu caráter. É uma das virtudes que ele cultiva. Ele também é fiel, ele também é manso. A fidelidade fala sobre a lealdade e a mansidão fala sobre a incapacidade de tornar-se violento. Mas não apenas isso. A mansidão, ela também aponta para a capacidade de assimilar as turbulências e não se abalar com elas. Impossível? É o que o Evangelho nos convida a viver. O impossível. Digo-vos que o Evangelho nos faz viver num nível que eu poderia chamar de nível do impossível. É impossível para o ser humano comum. Mas a graça nos eleva a esse nível. A graça elevou Estevão a esse nível. Enquanto era apedrejado, ele pedia pelos seus adversários. Ele intercedia pelos seus adversários. Jesus também fez isso. Ele seguiu o exemplo de Jesus. Ora, se Jesus como homem foi capaz, mas muito mais Estevão foi capaz de imitar Jesus. Paulo convidava os seus leitores a serem imitadores dele, como ele também o era de Cristo. Ora, se esses homens eram capazes de imitar a Cristo, nós também temos que ser. Até quando daremos desculpa? Apresentaremos justificativas. Até quando? Diremos frases como somos falhos, imperfeitos, e somos mesmo. Mas até quando fugiremos do nosso dever de imitar a Cristo? Tal como Paulo convidou os seus leitores que fizessem. Finalmente, a Bíblia declara que o cristão precisa ter domínio próprio. Isso fala do equilíbrio emocional. Algo muito difícil nos nossos dias. Então, eu gostaria de fazer esse adendo à lição de hoje e proporcionar a vocês, a cada um de vocês e as suas famílias, uma oportunidade para refletirmos sobre esse tema. Se Jesus é o alvo, sobretudo, das profecias de Salmos, se Jesus é o alvo, principalmente desse fim de semana, já que estamos em meio à Páscoa, e hoje, especialmente hoje, comemoramos a ressurreição. Então é tempo de refletirmos
sobre o nosso compromisso com Cristo. O nosso compromisso com Cristo que padeceu, cujos sofrimentos foram antecipados profeticamente, sobretudo, pelo livro dos Salmos. Este domingo é um domingo que eu vos convido a renovar esse compromisso. E é isso que pretendemos fazer, é isso que vamos fazer em dias ou durante dias tão difíceis. Eu gostaria, meus amados, de terminar, de encerrar esta minha modesta preleção e anunciar que na semana que vem estaremos de volta, mais ou menos nesse horário. Eu percebi que a partir das 10 horas os irmãos parece que têm um pouco mais de facilidade de assistir a essas transmissões. Então, eu procuro, ou estou procurando pelo menos, fazer com que elas aconteçam nesse horário. Na manhã do próximo domingo, continuaremos refletindo sobre o livro dos Salmos, continuaremos explorando um pouco mais sobre esse livro que não é explorado de maneira frequente, não é pregado de maneira frequente, não é relembrado como deveria ser relembrado. Nós vamos orar, meus amados, e eu quero vos lembrar que as nossas lições prosseguirão, enquanto prosseguir o decreto do isolamento social. Essas importantes orientações que as autoridades nos dão precisam ser mantidas, obedecidas. Lembre-se que as Sagradas Escrituras, elas mesmas, nos ensinam esse compromisso que temos com as autoridades. Então, elas prosseguirão enquanto vigorar o decreto que impõe o isolamento, o necessário isolamento social a todos nós como maneira de nos prevenir contra o coronavírus. Nós vamos então, meus amados, fazer uma oração. Se você puder, chame toda a sua família, deem as mãos, se você puder, chame outros que estiverem nas outras dependências de seu lar e vamos clamar, vamos orar. Pai querido, Deus santo e inigualável, nós somos gratos a Ti, Pai, por esta manhã de domingo. Quantos, Deus, gostariam de estar em suas casas, assistindo a uma transmissão dessas, realizando uma transmissão dessas, com liberdade para caminharem pelas dependências de sua casa, ao menos, de poderem comer, de poderem, enfim, fazer aquilo que desejam. Mas não podem, porque se encontram internados, Pai, internados em virtude do coronavírus. Estão há dias lutando pela vida, nos respiradores, nos leitos, num ambiente terrível. Pai, queremos clamar por esses, queremos implorar por todos aqueles que estão nos hospitais, por todos aqueles que estão em casa, por todos aqueles que, não importa onde estejam sofrendo sintomas causados pela Covid-19. Que o Senhor possa, Deus amado, intervir, que o Senhor possa, Pai, estender a Tua mão, Teu braço, tocá-los com a Tua mão poderosa e curá-los. Pai querido, dá graça, dá sabedoria aos governantes. É preciso que eles tenham sabedoria, porque diante desse desafio totalmente novo, eles precisam da Tua direção, Pai. Os decretos que baixam, os discursos que fazem, os anúncios que apresentam, as entrevistas que concedem, Pai, abençoa os nossos governantes. Peço que abençoe o prefeito de Atibaia, Pai, nosso prefeito Saulo, mas que também abençoe o prefeito de São Paulo, Pai, o prefeito Bruno Covas. Ele está em tratamento contra o câncer e pedimos que o Senhor também o abençoe. Abençoe o nosso governador do estado, o governador João Dória, abençoe o presidente da nossa república, o presidente Jair Bolsonaro. Abençoa também, Pai querido, os líderes dos outros poderes, Pai querido, da Câmara dos Senadores, da Câmara dos Deputados, do Supremo Tribunal. O Senhor possa abençoar os poderes da república que devem se unir como nunca neste momento para enfrentar estas dificuldades de maneira sábia, ponderada, de maneira equilibrada e colocar, Deus querido, quaisquer outros
conflitos, sobretudo políticos. Colocar-se acima desses conflitos é imperioso para esses governantes desse momento, e eu peço, Deus, que o Senhor dê a eles esse discernimento, esta capacidade, Pai. Abençoa, portanto, aos nossos governantes, às nossas autoridades, abençoa os nossos policiais, Pai querido, abençoa também, Deus amado, aos profissionais de saúde. Policiais e profissionais da saúde estão, Pai querido, na linha de frente. Eles estão enfrentando todos os dias a ameaça do contágio. Que o Senhor possa abençoar e guardar essas vidas e suas famílias. Peço também a Deus, que o Senhor abençoe a todos aqueles que nos ouvem nesta transmissão, nesta manhã. Abençoe seus familiares também, no bom nome do Filho de Deus Jesus Cristo. Não deixe que nada lhes falte. Não deixe que falte graça. Não deixe que falte as provisões. Pai querido, tem misericórdia do nosso mercado de trabalho e tem misericórdia da nossa economia, Pai. Que o Senhor possa abençoar o Brasil, o Senhor possa abençoar o mundo, o Senhor possa sarar este planeta com o teu toque maravilhoso, precioso e inigualável. Pai, no nome de Jesus nós oramos e para a tua glória nós te somos gratos. Amém. Meus amados, eu quero reiterar minha gratidão ao pastor Zacarias, ao pastor Edgar, por nos proporcionarem esta oportunidade. Eu quero também agradecer a todos que estão nos assistindo, são muitos os nomes, né, que aparecem aqui para nós. E eu confesso que sou incapaz de ler a todos, mas quero abraçar a todos, quero saudar a todos e quero desejar a todos não somente um bom domingo, uma boa Páscoa, mas quero desejar também que a graça de Cristo seja abundantemente derramada sobre os vossos corações. No nome de Jesus Cristo, eu quero desejar isto e me despeço hoje. Até domingo que vem, meus amados, se Deus assim permitir, e aí estaremos em mais uma meditação sobre as Escrituras. Obrigado.